Oi, amores e amoras, tudo bom com vocês? 15 dias de puerpério, cá estamos nós para falar sobre relato de parto. Pois é, postei ali o vídeo para vocês, um vlog em tempo real de como foi essa experiência. Na verdade, todos os momentos ali de expectativas e ansiedades. Não mostrei ali o parto em si, porque não é do meu feitio, gente. Não consigo. Eu acho que é muita exposição para um momento em que é muito meu, da família ali, meu do meu marido. Tentei mostrar o máximo que deu ali para vocês, mas no momento em si a gente não filmou. Na verdade, não tem nem registro, né? Hoje eu quero contar para vocês como que foi essa experiência de forma real, o que aconteceu. E eu não estou sozinha, estou acompanhada aqui por um pequerrucho que já tá fazendo uns barulhinhos porque tava dormindo. Vamos ver se eu vou conseguir gravar isso aqui sem que ele acorde, né? Ou se vai ter pausa pra mamada. Hashtag comenta aqui o que você acha, se eu consigo gravar esse vídeo de uma vez ou se eu vou ter que parar aí no meio pra fazer uma pausinha. Tá dormindo assim, gente. Dormindo tanto que a mão tá até pra cima. E antes de eu começar essa história, se esse assunto te interessa, já dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal pra você não perder nada por aqui, viu? E ativa o sininho das notificações que o YouTube te notifica toda quinta-feira às 19 horas quando sair um vídeo novo nesse canal, tá bom? Vocês viram lá da minha ansiedade, né, como é que eu tava, desde o dia 7 de maio, que eu tava em fase de pródromos ali, né, sentindo aquele vai e vem, aquela agonia toda. E eu tava tão frustrada de ir e voltar pro hospital que eu já não tava nem querendo ir mais no hospital se eu não tivesse contração ali de 5 em 5 minutos com 1 minuto de duração. Falei que só voltava por isso. Pra quem não sabe, o trabalho de parto ele acontece em 4 fases, né? Os pródromos, a fase latente, a ativa e o expulsivo, que é de fato quando o neném sai. Essa fase dos pródromos, ela não quer dizer que se você tá nela, você já vai evoluir. E eu fiquei nela por semanas, desde as 37 semanas eu já tava sentindo os incômodos da fase dos pródromos. Porém, quando eu cheguei em 40 semanas e 3 dias, é que as coisas realmente foram mudar. Um dia anterior a entrar em trabalho de parto, eu tava no médico, fui no hospital porque eu tinha uma consulta, e aí ela falou, olha, colo do útero fechado, tá amolecido, mas tá fechado. Você perdeu o tampão mucoso? Não. Teve perda de líquido? Não. Então você tá ali. Tá, em algum momento pode acontecer, pode durar mais semanas, ou não, ou pode mudar de um dia para outro. Eu estava de 40 semanas e 2 dias no dia da consulta. E o protocolo aqui em Portugal é que você só pode ter a sua gestação até 41 semanas. Então, bateu 41, eles vão intervir. E aí eu saí daquela consulta na sexta-feira, dia 31, com uma guia de internação pro dia 5 de junho, que era a data limite que dava 41 semanas. Meu coração estava dilacerado. Porque a minha irmã veio da Inglaterra para cá para poder ver o meu sobrinho. O meu sobrinho. Para poder ver o sobrinho dela, né? Para poder ver Esteban. Ela chegou no dia 30 de maio, né? Porque a data prevista de parto dele era 31 de maio. Então ela chegou aqui dia 30 de maio e ela ia embora dia 5 de junho. Falei, cara, não é possível que eu vou acabar da forma que eu não gostaria. Eu sei que trabalho induzido não é a pior coisa que existe, mas assim, pra mim era. Eu queria muito que eu entrasse no trabalho de parto natural e eu não queria nada induzir nem pra cesárea. Era o terror do meu coração, eu não estava psicologicamente pronta pra isso. E eu também não queria que ela fosse embora sem conhecer ele, né? Então eu fiquei um pouco assim aflita, saí de lá muito aflita. Mas fazer o que, né? Vida que segue. Aproveitamos para andar bastante, porque a gente tinha que resolver alguma coisa na IKEA. E a IKEA é um mundo, né, gente? Uma vez que você entra, você não consegue simplesmente sair de lá de dentro. Então a gente rodou bastante, a gente parou para tomar um café, comemos e tal. E não deu em nada, nada mudou, nada funcionou. Eu falei, ok, façamos o seguinte, vamos viver a nossa vida, né? E aí a gente resolveu fazer cachorro quente para aquela noite. Eu resolvi fazer bolo de laranja. A gente fez tudo que tinha que fazer. Minha sobrinha encheu o saco pra gente fazer uma noite de menininhas. A gente falou, vamos fazer noite de menininhas. Fizemos brigadeiro, compramos chips, compramos um monte de coisa. Foi um dia super cansativo e a gente ficou acordado de madrugada. Quando as meninas foram dormir, eu vim pro quarto, falei, ok, boa noite então. E aí fiquei acordada mais um pouco, fui dormir lá pras 3 horas da manhã. E eu tava tão cansada, mas tão cansada, sabe aquele estágio do sono em que você sente as coisas, percebe, ouve, mas você não consegue despertar do seu sono? Eu tava assim. Então eu comecei a sentir umas dores, uns incômodos, mas eu não conseguia despertar do meu sono porque eu tava muito cansada. E se eu tivesse dormindo de lado, porque eu sempre tava dormindo de lado, né? Eu não conseguia dormir de outro jeito. Se eu virar pro lado esquerdo, por exemplo, parece que o bebê vai tombando todo o peso dele assim pro lado esquerdo. E aí começa a puxar os nervos da coluna e dá uma dor insuportável. Então quando eu chegava no auge dessa dor,
eu virava pro outro lado. E era um rolê virar pro lado, tá? Aquele peso todo tinha que administrar pra poder rodar na cama ali. E aí acontecia a mesma coisa, ele pesava pro outro lado, começava a dor. Então na minha cabeça, era isso que tava acontecendo, assim, eu tava sentindo aquela dor que eu sempre sentia. E normalmente eu enrolava, né, durante a noite, assim, virando de um lado pro outro, até a hora que eu não aguentava mais, e quando eu chegava, assim, no ápice da dor, eu levantava e falei, ok, chega de dormir, né? Tinha que fazer ali uns exercícios, dar uma movimentada no quadril, e aí o neném ajeitando, ia relaxando tudo e tal. Quando eu não aguentei mais, eram 7 horas da manhã, eu falei, ok, vou levantar e vou dar essa relaxadinha no quadril ali, fazer um exercíciozinho, que aí vai passar. Só que não passou. Continuei sentindo aquela dor, um incômodo, parecia que não passava, assim, melhorou e daqui a pouco começou a voltar de novo. Só que tava muito suportável. A gente nunca sabe o que esperar de fato de um trabalho de parto, né? Mas na minha cabeça ia ser a dor, assim, mais louca, mais insuportável, mais que eu já senti na vida. Então, eu tava me preparando pra uma coisa, assim, se você acha que é suportável, é porque ainda não é o ápice. Na minha cabeça era isso, entendeu? Porque, independente do que viesse, era o que tava pronta. Na minha cabeça, né? Eu achando que tava. Então, eu falei, vou comer alguma coisa, acho que vai passar. Eu não tenho certeza se eu tô em trabalho de parto, não, mas vou comer alguma coisa ali. E enfim, fui comer uma pera. E aí foi quando eu comecei a gravar o vídeo pra vocês. Eu comecei a sentir as contrações. E aí eu falei, ok, vou cronometrar no celular, que eu tinha baixado o aplicativo pra isso, né? Só que as contrações, elas vinham, duravam cerca de 30 segundos, mas elas não tinham padrão, elas não estavam definidas. E eu sabia que isso não significava um trabalho de parto em fase ativa, né? Ou fase latente ali. Eu precisava que elas tivessem um ritmo, e elas ainda não tinham. Então eu fiquei um pouco aflita, porque eu não sabia se de fato eu tava nesse processo, ou se eu tava confundindo as dores, porque eu ainda tava suportando muito bem. Então, eu resolvi que eu ia pro hospital. E aí eu fui acordar meu marido, e ele falou, cara, você tem certeza que você quer ir agora? Eu fiz ele assistir um monte de vídeo de parto. Ele falou, olha, normalmente as pessoas não esperam chegar numa fase um pouco mais próxima ali, as contrações e tal, mais duradouras, pra poder ir. Você quer ir tão no começo assim? Eu sabia que provavelmente eu ia ter que ir e voltar se eu tivesse um pouquinho de dilatação, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu queria ir só pra ter certeza que eu tava sentindo aquilo, sabe? E aí ele falou, tá bom, se você quer ir, vamos. E aí nesse momento eu tive que avisar aqui em casa que eu tava em fase de contração e que eu ia pro hospital, e todo mundo já ficou super animado, coisa e tal. Ia ser panqueca de café da manhã. Eu adoro panqueca. Eu não consegui comer porque eu não tava conseguindo comer nada. Eu comi só aquela pera e depois belisquei ali. Minha sobrinha fez um iogurte com frutas pra mim, alguma coisa assim. Eu comi só um pouquinho ali de cima e belisquei uma pontinha de uma panqueca pra sentir o gosto, mas eu não conseguia pensar em comer. Meu estômago não tava aceitando ele comer. Ao mesmo tempo começou uma diarreia, porque é normal no trabalho de parto o próprio intestino fazer a limpeza ali, o próprio corpo já se regula. Então eu comecei a ter dor de barriga e eu falei com o Stênio, acho que isso é um sinal. Eu falei, ok, vou me arrumar então. Se você é aquela pessoa que tava apostando que eu em trabalho de parto ia ser o tipo de pessoa que se arruma, que se maquia, que tá lá se arrumando no espelho quando tá com contração, parabéns, você acertou. Gente, se eu me arrumo pra fazer qualquer coisa nessa vida, eu não ia me arrumar pra conhecer meu filho, pra essa fase mais importante da minha vida. Claro que eu ia, né? Pois bem, fui tomar meu banho, fui me maquiar, fui pentear cabelo. Isso tudo assim, sentindo dores, né? As contrações começaram a ficar ali nos intervalos, mas eu parei de marcar porque eu tava ficando um pouco pilhada com isso, pelo fato de eu não ver um padrão. Então eu comecei a ficar um pouco agitada, falando, ok, vou me arrumar, não vou cronometrar nada por enquanto. Dormindo. E aí, assim, eu segui, né? Até mostrei pra vocês ali um pedacinho, tava conversando e tal. Então tava muito tranquilo, porque eu parava na hora da dor, respirava, e só isso já era o suficiente para que eu conseguisse focar ali, passar por aquele momento e continuar. Mas eu ainda tava conversando, eu ainda tava bem tranquila. Fomos pro hospital, chegando lá. Normalmente o procedimento é você dá a entrada no hospital, espera chamar pra triagem, faz a triagem, coloca a pulseirinha, né, da cor correspondente, vai pro setor de obstetrícia, aguarda ser chamado, faz cardiotoco, 30 minutinhos ali de acompanhamento. Cardiotoco é monitoramento do batimento fetal. Então a gente coloca ali umas fitas com um aparelho para poder acompanhar como é que tá o bebê, o batimento, as contrações e tal. E depois você aguarda de novo para ser chamado pelo médico. Como nesse caminho, nesse processo, foi evoluindo muito rápido as dores, quando eu cheguei no hospital, na porta, eu fui chegar na porta da urgência, me deu uma contração. Eu parei assim, encostei a cabeça na porta de vidro
e tava em contração, não tinha mais o que fazer. E aí começou a juntar um monte de gente, tinha família, tinha não sei o que, veio segurança, quer ajuda, quer uma cadeira de roda, quer não sei o que, e eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, eu só fiz assim pro meu marido, e ele falou, cara, ela só precisa de 5 minutinhos, ela tá em contração, vai passar, ela consegue andar, graças a Deus que esse homem consegue falar por mim, porque eu não conseguia. E aí passou, aí agradeci todo mundo e tal, fui, dei entrada no hospital. Como eu já tava, assim, visivelmente em trabalho de parto, em contrações ativas ali, eu já fui chamada rapidinho pra triagem. Na triagem, nem me deram pulseira. Na hora que eu cheguei lá, ela perguntou o que eu tava sentindo. Falou, eu estou com contrações, estou com 40 semanas e 3 dias. A enfermeira só olhou pra mim e falou, é um excelente dia, é um lindo dia pra ganhar seu filho hoje. Hoje é o Dia Mundial da Criança. Que ele nasça com muita saúde. Pode ir pro setor de obstetrícia. E aí, na hora que eu ia levantar, contração de novo. Vamos pro setor de obstetrícia. E assim, é bem longe, né? Até chegar de um setor pro outro, é bem longe. O hospital é muito, muito grande. Então, quando, nesse caminho todo ali, tive que recorrer ao banheiro do hospital, porque eu estava ainda com diarreia. Quando eu cheguei lá, tá, eu agarrada na parede com contração, então eu nem fui pro cardiotoco, já fui direto pra avaliação do médico. E lá na avaliação mesmo, ela falou, olha, você tá com 2 dedos de dilatação, vamos seguir com a internação. E eu falei, ué, eu vou ficar internada. Eu tinha ficado muito feliz quando eu ouvi ela falando que eu tinha dilatação, mas 2 dedos, eu falei, ok, vamos mandar pra casa fácil, né? Quando ela falou de internação, e eu falei, ué, como assim? Aí ela falou, você quer ir pra casa? Se você quiser, você pode ficar em casa. Eu falei, não, pode me internar. Porque assim, estar na nossa casa é maravilhoso, né, gente? Mas não tem nada que possa ser feito para poder aliviar. E aqui em casa tinha um monte de gente, inclusive criança, todo mundo muito aflito, muito ansioso, querendo ajudar, querendo resolver, amenizar a dor. Só que não tem como, não tem o que fazer. Então, eu acho que eu ficaria um pouco mais estressada, porque naquele momento eu só queria ficar mais quietinha, sabe? Ficar mais reclusa. E aí eu falei, ok, vou ficar aqui no hospital mesmo, porque aí fica aí meu marido e talvez rola um remedinho, né? Vamos ver como é que vai ser. Uma coisa que é muito, muito, muito forte aqui em Portugal, pelo menos no hospital onde eu ganhei o Estevam, é o respeito que eles têm pelo plano de parto. Quanto a isso eu fiquei pasma, porque eu sempre ouvi falar que os médicos, eles não assinam, né, plano de parto, porque eles não podem se responsabilizar por isso, que é algo que eles tentam seguir, mas se tiver que recorrer ali por medidas que salvem a vida da mãe e do bebê, eles vão passar por cima daquele documento e tal. Mas assim, aqui a médica assinou, me explicou todos os prós e contras, todo o procedimento deles, tudo que ela poderia ou não poderia seguir, riscou o que não dava, o que não era possível dentro das medidas do hospital, dos procedimentos, enfim, e a gente foi fazendo ali um trabalho em conjunto, mas nada que fosse sem meu consentimento, sabe? Foi bem, bem transparente o processo, e isso aí é uma coisa que eu fiquei impressionada. E em cada equipe que eu ia passando, em cada enfermeiro que ia passando, revisava o plano de parto comigo, via o que podia, o que não podia, por quê e tal. Então, assim, foi muito interessante. Eu só tenho a agradecer, acho que a toda a equipe médica, de enfermeiros, médicos, todo mundo que de alguma forma teve contato comigo, fez parte desse momento todo, né? Porque foram anjos enviados por Deus e usados por Deus nesse momento. Uma coisa que eu orei demais, gente, foi pela equipe médica, por esse processo, por essa fase, esse momento, porque o meu medo era ficar traumatizada, sabe? Um momento da minha vida em que me trouxesse um trauma e não uma experiência boa. E eu queria que fosse, poxa, o nascimento do seu primeiro filho, na verdade, qualquer filho. Você não quer ter seus direitos violados, você não quer ser tratada de uma forma rude, né? É um momento ali tão vulnerável que às vezes você não consegue se defender ou se impor suas vontades, mesmo que tenha alguém junto com você pra falar por você e tal. Mas tem momentos, por exemplo, que Stênio não tava comigo, que eu precisava fazer alguma coisa sozinha, ou que ele foi, sei lá, no carro pegar alguma coisa. Então, assim, era muito importante que as pessoas que estivessem ali fossem pessoas realmente humanas, sabe? Que olhassem a dor do outro e entendessem ali que é um processo delicado, que é um momento único. Graças a Deus, todo mundo que esteve comigo foi assim, teve essa empatia, essa compaixão, e eu só tenho a agradecer. Depois que eu passei pela médica, eu já tive que fazer o cardiotoco, então enquanto eu tava fazendo ali o cardiotoco, eu tava em monitoramento, a enfermeira conversou muito comigo sobre o acesso, né, que eu ia precisar colocar, e me sugeriu que eu já tomasse um opioide pra poder dar uma aliviada ali, enquanto eu ia ter que fazer esse exame, que demora em média uns 30 minutos, e também enquanto eles faziam os papéis da internação. E aí eu aceitei, né, esse opioide, porque eu já tava um pouco dolorido, bastante dolorido, e ela falou que isso ajudava a relaxar o colo do útero e tal. E aí, assim, seguimos, eu tomei essa medicação, fiz o exame, e, gente,
Graças a Deus que eu tomei, viu? Porque eu lembro de ter sentido muita dor e eu tava com medicação. Então eu não sei como que seria sem ela. E aí quando terminou aquilo, eu já dei entrada pra ala de internação, já fui pro quarto. Eu comecei a ir pro quarto andando, só que eu comecei a sentir tanta dor e o intervalo começou a ficar menor, que toda hora eu ficava parando na parede pra poder conseguir, né, passar por aquilo, ter a contração e continuar andando. Me botaram numa cadeira de roda, pelo que eu me lembro, me botaram na cadeira de roda ali pra poder chegar mais rápido. E aí eu fui pro quarto. No quarto, eu fiz uso da bola, eu fiz uso do chuveiro. Eu fiz muito exercício junto com meu marido. A gente estudou alguns exercícios que tinha lá pra fazer pra melhorar no trabalho de parto, ser um pouco mais rápido o processo de dilatação. Então a gente fez tudo aquilo. A médica tinha me explicado que pra eu tomar epidural, que é um outro ponto, ele tava no meu plano de parto, que eu não queria, porque eu realmente queria ter a sensação, experienciar como que ia ser o parto, né, as dores, as contrações, o que que é isso. Eu acho que só dava pra eu saber se eu vivesse, então eu quis viver. Eu coloquei no meu plano de parto que eu não queria epidural, porque você sempre pode mudar de opinião, né? Claro, se você sabe que você vai sentir dor, você já pede anestesia, a probabilidade de você não se preparar para aguentar aquilo é muito grande, né? Tem muita questão de programação mental. Então eu me preparei para não ter anestesia, porque era muito mais fácil eu receber e não sentir dor do que não estar preparado para sentir a dor. Deu pra pegar aí? Então, quando eu cheguei lá, eu já tava assim, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. E aí uma enfermeira muito, muito linda, a Ana Paula, conversou comigo e falou, olha, se você com medicação, era um opioide, não era epidural. Se você com medicação, nesse momento em que você só tem 2 centímetros, tá super consciente, tá sentindo dor e acha que a sua dor tá incomodando, eu te recomendaria escolher epidural, porque vai ser muito mais tranquilo, vai ser mais relaxante pra você. Se a dor tá te incomodando agora, ela vai aumentar ainda mais. Uma coisa que eu falei com o Stênio é que, na minha experiência, o maior problema, assim, da dor, da contração, não é nem em si a dor. A dor é realmente muito forte, mas eu acho que muito do psicológico, porque você não sabe quantas contrações você precisa sentir até que o neném nasça, e você também não tem ideia de quanto tempo aquilo vai durar, sabe? Se você soubesse que você tem 10 contrações e que o limite da dor é X, beleza, eu posso até me preparar para isso. Mas assim, tudo que eu consigo pensar na hora é, caraca, tá doendo muito, vai doer mais. O que é doer mais? Eu não consigo dimensionar o que pode ser uma dor maior do que isso. Então eu acho que é muito mais psicológico ali o transtorno que você sente do que realmente a dor em si. Juntou o fato também de que eu não tinha dormido aquela noite e eu não tinha comido direito naquele dia. Então eu estava exausta, completamente exausta. Lá no quarto eu tive que fazer o cardiotoco de novo para acompanhamento. Eu dei entrada no hospital, era mais ou menos 11h40, meio-dia. Quando eu fui para internação, para o meu quarto mesmo, era mais ou menos 1h da tarde. E eu fiquei até 7 horas da noite para poder ter 4 centímetros de dilatação. A médica e a enfermeira, elas tinham me explicado que não é recomendado tomar epidural logo no começo ali com 1 a 2 centímetros de dilatação, porque atrasa demais o processo do parto. Então era melhor que eu esperasse até os 4 centímetros e aí sim tomasse, porque aí já não ia atrasar tanto, né? Ia ser um processo um pouco mais lento, mas não ia prejudicar ali em questão do tempo que eu ia ficar naquele processo. Então eu resolvi optar, ouvir por elas, né, o conselho ali, escolhi optar por esperar até os 4 centímetros. Então eu fiquei lá no quarto fazendo todos aqueles processos da bola, do exercício, não sei o que, pra chegar nos 4 centímetros e conseguir tomar minha epidural e ficar um pouco mais em paz. Eu fiquei ali de 1 até 7 da noite, esperando, fazendo o que eu podia. Quando eu tava fazendo cardiotoco no quarto, eu tava tão exausta que eu tava sentada na poltrona com um aparelho, assim, e aí eu tava dormindo mesmo, assim, sono profundo, com contração. Quando dava contração, eu acordava, sempre o olho, respirava, vocalizava, sentia que eu segurava fortíssimo na cadeira e dormia de novo assim que passava. É o sono, gente, é o sono. Não tinha o que fazer. E assim, pra mim, esse período em que eu fiquei no quarto foi o momento mais punk, mais pesado, dolorido de todo o meu trabalho de parto. Quando deu as 7 horas, eu recebi a janta lá do hospital, não consegui comer novamente. E pedi pra ir pra tomar, né, a anestesia, pra ir pra sala de parto. E uma coisa que me chamou muita atenção no respeito deles com esse plano de parto é que eu coloquei que eu não queria que fizesse exame de toque de hora em hora, assim, a todo momento, sem uma necessidade plausível, né? Porque tem hospital que faz. E é muito incômodo esse exame. Eu coloquei que eu não queria, a menos que fosse necessário realmente.
Cara, eles não fazem durante esse período, simplesmente não fazem. Eu pedia pra fazer, e aí, se eu pedisse, óbvio, a enfermeira ia lá e atendia, e ela sempre falava, olha, se você quiser que eu te avalie, é só você me pedir que eu avalio. Fora isso, tchau e benção. Monitorava, acompanhava, vinha saber como é que eu tava, mas não fazia nada, não, sabe, não pedia pra fazer avaliação. Eu que pedia, porque eu tava ansiosíssima pra que tivesse dilatação ali. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Quando eu finalmente fui pra sala de parto, né, que eu já tava ali com uns 4 centímetros, tomei epidural, e gente, que benção. Eu falo com o Stênio que outras 1000 vezes eu escolheria tomar epidural. Outras 1000 vezes eu não passaria por isso sem anestesia. E agora, se eu ficar grávida de novo, pode ter certeza que a primeira coisa que vai estar escrito lá, eu tatuo aqui, ó, epidural. Já mostra aqui a setinha de onde tá nas costas da marca da outra pra poder tomar. Se você não sabe, epidural, ela é uma anestesia que a gente toma no trabalho de parto, mas que você não perde a sua capacidade de trabalhar no trabalho de parto de fato, sabe? Porque a anestesia da cesárea, que é a RAC, você fica anestesiado mesmo, porque estão cortando, né? Você não pode sentir. Mas, então você não consegue andar, você não faz nada ali. Até porque você não precisa entrar em trabalho de parto, você não precisa trabalhar. Você vai parar e alguém vai fazer a cirurgia. Agora, quando você toma a epidural, você consegue ainda ter as suas movimentações, você não perde a sua mobilidade. Mas fica um pouco dormente ali no começo. Ela tira a dor da contração. Você para de sentir a dor ali e começa a sentir só a pressão da contração. E, gente, pra quem tava sentindo a dor, a pressão não é nada, nada. Ou seja, depois que eu tomei aquela bênção de Deus, a primeira dose, a enfermeira apagou a luz e falou, dorme, Flor, você vai precisar. E eu virei pro lado dormi como um anjinho, gente, sério. Dos 5 centímetros aos 10, nesse processo de dilatação, eu dormi horrores. E aí ela falou pra mim, olha, toda vez que você começar a sentir uma dorzinha, você aperta o botão e me chama que eu aplico outra dose. Porque não deixa você começar a sentir dor de verdade pra pedir outra dose, porque vai demorar mais tempo fazer efeito. Não precisou falar 2 vezes, gente. Comecei a sentir dor, apertava o botãozinho. E aí eu tomei 2 doses inteiras, né? Foi a primeira ali, ela repôs mais uma. Aí me deixaram comer uma gelatina. E, gente, não sei o que aconteceu, mas eu tava aguando por uma gelatina. E foi a única coisa que eu comi naquele dia, assim, com gosto. Eu comi como se fosse manjar dos deuses, a gelatina de morango. E desde então eu tô louca por gelatina, viu? Viu fazendo gelatina em casa, todo dia tem, e eu como. Vai entender, né? Mas então, comi minha gelatina, tomei outra dose de epidural e dormi mais. Quando eu cheguei na terceira fase, ali na terceira dose, que eu comecei a sentir de novo, eu fui pedir mais uma dose, e aí ela falou, eu preciso te avaliar antes de aplicar. Pode ser? Falei, claro, pode ser. Na hora que ela foi olhar, ela falou, olha, ele tá aqui. Falei, como assim ele tá aqui? Eu já tinha dilatado os 10 centímetros. E isso aconteceu, assim, pra mim foi muito rápido. Por quê? Eu estava dormindo, eu estava sem dor, o quartinho tava escuro, só tinha eu e meu marido. Pra mim tava tudo tranquilo. Um silêncio, uma paz, uma tranquilidade. Quem tava do lado de cá, a pessoa aqui de casa, falou que demorou horrores. Por quê? Eu dei entrada no hospital, era 1h da tarde. Quando eu fui pra sala de parto mesmo, quando as coisas começaram. Quando o neném nasceu, já era de madrugada. Então, assim, pra eles demorou bastante, mas pra mim foi muito rápido. Porque eu fui pra sala de parto 7 horas da noite. Quando deu meia-noite, foi que eu fui pedir a terceira dose ali. E aí, ela viu que o neném já tava no processo. Ele já tava pronto, já tinha dilatado os 10 centímetros. E eu precisava empurrar. Ela falou, olha só, então vamos fazer o seguinte. Só pra testar. Quando chegar mais uma contração, você empurra. E aí a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Eu falei, tá bom. Só que eu achei que eu fosse sentir alguma coisa, assim, sabe? Porque o povo fala que o seu corpo faz uma força absurda porque você só quer empurrar e é natural e o seu corpo quer empurrar aquilo pra expulsar realmente o neném. E, cara, eu não tava sentindo isso. Ela falou, quando chegar você empurra. Ah, tava esquecendo de uma coisa importantíssima. Eu falei com vocês que não tinha perdido tampão mucoso nem nada. Foi no hospital, com as contrações, antes de eu tomar epidural. Quando eu tava lá sofrendo entre 3 e 4 centímetros, foi saindo, e aí eu perdi o tampão mucoso no caminho até chegar na sala de parto. Eu ainda tava perdendo tampão mucoso. Então foi no processo ali do caminho com as contrações. Então, se você ainda não perdeu e tá ansiosa, calma, que até o final é dia. E um outro ponto também importante é que teve um momento só que eu dei uma assustadinha, assim. Meu marido ficou com o olho deste tamanho, porque a gente tava dormindo, né? A luz tava apagada, ele tava dormindo na poltrona, eu tava dormindo na maca. De repente, acenderam a luz do nada, e é aquela luz toda branca em cima da sua cabeça, assim, né? E entrou uma equipe de enfermeiros, todo mundo, assim, umas 4 pessoas de uma vez, porque eu tava com monitoramento,
né, do bebê, tava com cardiotoco, e aí caiu o batimento cardíaco. Como caiu, elas entraram desesperadamente, achando que ele pudesse estar em sofrimento fetal. Então elas estouraram a minha bolsa manualmente. Eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tinha uma pergunta sobre isso, então foi assim que aconteceu. Elas estouraram manualmente a bolsa, porque precisava ver se tinha presença de mecônio. Pra quem não sabe, o mecônio é o primeiro cocô do bebê. Ele produz ali, né, no organismo dele. Só que ele não pode fazer enquanto ele está dentro da barriga. Quando acontece de fazer quando está dentro da barriga, pode indicar sofrimento fetal. E aí, como caiu o batimento cardíaco, ele poderia estar em sofrimento fetal. Então, quando acontece de ter mecônio no líquido, o líquido fica esverdeado, amarelado, ele fica com uma cor diferente. Só que não tinha, meu líquido estava totalmente transparente. Na hora que rompeu a bolsa ali, estava tudo bem, tudo tranquilo. Então, rompeu a bolsa manualmente, ainda demorou bastante tempo ali, um período, até que começasse o expulsivo de fato. Voltando então para o momento expulsivo, eu não estava sentindo aquela vontade absurda de empurrar, mas eu acredito que é porque eu estava anestesiada também. Então, assim, talvez eu não tinha percebido aquilo. Porque quando eu comecei, aí eu comecei a entender. Eu sabia quando vinha as contrações por causa da pressão, mas eu já estava na minha terceira dose de epidural, então eu já estava muito mais leve até a pressão que eu estava sentindo. Ou talvez eu estava mais acostumada, não sei dizer. Eu sei que eu comecei a fazer ali a força pra empurrar, e ela falou que eu tava indo muito bem, eu tava muito me achando ali, né? Minha yoga tava funcionando. Comecei a fazer, e ela aplicou só meia dose dessa vez, né? Porque como eu tava já em processo ativo, não era pra relaxar muito, mas era pra não sentir a dor, porque senão ia passar o efeito, eu ia começar a sentir a dor, enfim. Ela administrou ali meia dose, o que foi maravilhoso, porque eu não senti dor, gente. Juro pra vocês, eu não senti dor no momento de expulsar o neném. Não senti. Eu tava sentindo a pressão, tava ali, tinha um incômodo, eu tava fazendo muita força, então eu tava cansando ali de fazer a força mesmo. E uma coisa que tava acontecendo é que o pé de Estevão, ele tava pegando bem aqui, ó, na costela direita. Então, eu tava ficando sem conseguir puxar o ar. Na hora que eu ia tentar puxar o ar pra respirar, doía como se fosse uma bola de gases, assim, alguma coisa assim, mas era o pé dele na minha costela. E aí eu tava fazendo a força pra empurrar, a cabeça dele ia pra sair e ele voltava. E aí a enfermeira fez o pai dele trabalhar no trabalho de parto também. Stanley teve uma parte importantíssima para que eu conseguisse ter esse neném, que foi realmente empurrar aqui ele segurava aqui para ele não voltar. Então quando eu empurrava, ele fazia uma pressão aqui para ele não voltar para dentro toda hora. E isso foi muito importante para que eu conseguisse respirar de novo, porque eu não tava conseguindo respirar. Ele tava morrendo de medo de machucar, tadinho. Mas eu falei com ele, meu filho, pode apertar, porque dói muito mais o pé do Estevão aqui do que a sua mão. Eu não tava nem sentindo, na verdade, né? A única parte que eu realmente senti, pra não dizer que eu não senti nada em nenhum momento, foi quando é chamado círculo de fogo, né? Que é realmente a hora que a cabeça do neném tá passando, e enquanto ela não passa, você não termina aquele processo. Porque depois que passa a cabeça, o resto sai, é tranquilo. Mas o problema é aquele momento em que tá ali no meio, agarrado. Então você tem que expulsar aquilo ali. Aquilo é chamado círculo de fogo porque queima. E mesmo eu anestesiada, eu não senti dor, mas eu senti essa pressão, essa queimação. E esse foi o único momento em que eu gritei. E eu passei o trabalho de parto inteiro calada, gente. Não gritei, assim, não senti a necessidade, sabe? Não é porque, nossa, olha só como ela consegue. Não, nada disso não. Mas eu realmente não senti a necessidade, eu não sabia quem seria eu, né, no trabalho de parto. Acho que ninguém sabe, a gente sempre fica com essa dúvida. Como que eu vou reagir, como que vai ser e tal. Mas tava muito calada, muito tranquila, só que quando chegou nessa parte, eu tava um pouco cansada. Então a enfermeira falou comigo, olha, se não for agora, se a gente não fizer de tudo pra nascer agora, eu vou precisar fazer uma episiotomia. Aí, minha amiga, foi a motivação que eu precisava pra falar, não, essa menina vai sair sim. Porque episiotomia era quase assim o top 1 do meu plano de parto. Não quero episiotomia. Pra quem não sabe, episiotomia é o famoso piquezinho, onde faz um corte ali, que é para ajudar uma laceração. Você faz um corte mesmo, para poder ajudar uma passagem e saída do bebê. Só que é artificial aquilo, né? Quando precisa de mais abertura, o próprio bebê faz uma laceração ali e é natural. Então, o que é natural, o seu corpo recupera muito mais rápido. Agora, um corte feito por alguém, artificial, com bisturi ali, uma tesoura, sei lá o que é que usa, dói muito mais, porque é sem anestesia, obviamente. E a recuperação também não é legal. Então, isso era o meu maior medo na vida, junto com outras coisas que eu já falei aqui, né? Mas era um dos meus medos, sim. Então eu não queria mesmo. E a gente tava fazendo de tudo também para que o médico não viesse, porque se viesse o médico mesmo, ele não ia ter tanta paciência
e possivelmente, eu não sei, né, mas a enfermeira falou comigo, a gente tá fazendo de tudo pra que a gente consiga fazer isso aqui entre a gente, que o médico não venha, porque ele não vai ter todo esse cuidado, toda essa paciência. Eu não sei, né, como que seria com o médico ou não, mas a enfermeira Rita, que me atendeu, que conduziu tudo, era uma pessoa extremamente segura, ela sabia o que ela tava fazendo. Ela passava essa segurança, sabe? Essa firmeza. Então, assim, eu não tive dúvida nenhuma enquanto eu tava com ela. Eu tava totalmente segura, até porque eu não estava com ela, eu estava entregue pra Deus, literalmente. Eu confiei muito no processo, porque eu orei demais por isso. Eu sei que Deus estava guiando tudo, estava à frente de tudo. Então, assim, minha dúvida era zero, sabe? E aí, foi nesse momento que eu precisei de toda a força possível. Então, eu gritei e foi. Quando nasceu, eu olhei e falei, uau, não acredito. Sei lá, gente, um misto de emoções, assim. Eu achei que eu fosse chorar mais, confesso. Escorreu uma lágrima, mas foi um misto de alívio, sabe? Tipo, nem acredito que eu consegui. Caraca, véi, que é isso? Eu acho que é uma experiência única, e mesmo contando isso pra vocês, assim, de forma mais vívida possível, não tem como descrever. Eu acho que só quem vive, quem passa por isso vai ter noção, né, do que é realmente, porque eu já ouvi milhares de relatos de parto. Viver aquilo é algo indescritível. Quando eu peguei meu menino assim, ai gente, que gostosinho. Mas eu sou até de gestação, eu descobri isso, porque a ficha não cai. Como que tinha um menino desse na minha barriga? Como que tinha um ser humano na minha barriga? Um serzinho assim, e pronto, e onde que cabia isso? Uma coisa muito louca, como é que você vai com uma barriga e volta com uma criança? Então eu sou até de gestação. Gente, sério, às vezes, até hoje, assim, eu olho e falo, ok, mas como? Como que tava na minha barriga uma coisinha grande dessa, assim? Óbvio que ele já engordou, né? 15 dias, pra vocês terem noção, esse menino, ó, em 15 dias, ele já perdeu o peso dele, recuperou e engordou. Então ele já tá com as bochechinhas fofinhas, assim, tá muito gostosinho. Mas que todo recém-nascido desincha, né? Perde mecônio, então ele perde ali em cerca de 10% do peso dele, é normal. Mas em 10 dias de vida ele já tinha recuperado e engordado quase 600 quilos. Engordado quase 600 quilos. 600 gramas. Quase 600 gramas. Depois desse processo todo, eu fui pro quarto de novo. Vem cá, meu pitoco. O pitiquinho da mamãe fazendo parte do vídeo. Filho. Depois do expulsivo, eu tive laceração de grau 1. Então eu levei um pontinho ali, bem sutil mesmo. E foi algo assim que praticamente não incomodou, praticamente não dava pra ver. Então foi algo bem tranquilo, né? Se eu tivesse feito uma episiotomia, com certeza teria sido bem pior, dolorido. Ah, pra quem tem dúvida, você não sente a laceração, tá? Não, quando fala laceração, você fala, ai, credo. Gente, credo é o bebê em si. Porque é aquela hora que eu falei do círculo de fogo, já tá queimando tudo, você não sente nada. Nada assim, você sente uma coisa só, é só uma queimação, a dor. Mas nada. No meu caso não teve dor, né? Mas quem não toma anestesia sente uma dor do caramba. Enfim, eu não sei se eu teria força se eu não tivesse tomado epidural. Eu sou a favor. Eles fazem a golden hour, né? Que é a hora de ouro ali. Quando você tira o bebê, você já coloca ele em contato pele a pele com a mãe, porque isso é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, para a contração uterina, para a liberação de ocitocina ali. Então, eles fazem isso. E a primeira amamentação também. Então ele já saiu, ficou aqui no peito da mamãe, a gente ficou juntinho, né, filho? E depois eu amamentei ele ficou mamando ali um tempão. Na minha cabeça foi 1 hora, mas desconfio que não tenha sido isso tudo, obviamente. Mas ele mamou muito, porque essa primeira mamada normalmente demora mais tempo, tem uma adrenalina ali de ambas as partes. E o que mais doeu desse processo todo, assim, depois, digo do processo todo de expulsivo, né, dessa parte. O que mais doeu pra mim foi a massagem que elas tiveram que fazer pra contração uterina. Porque depois que eu tive o Estevão, que ele saiu, tudo certo, meu útero relaxou e ele não queria contrair. Então eu precisava de contração para parar o sangramento. Aí elas tiveram que fazer manobra, uma massagem manual, para poder parar esse sangramento, para poder o útero voltar a contrair. E isso doeu, tá? Porque foi, assim, uma massagem pesada que tinha que fazer. E ficou doendo depois, ficou bem magoado. Então eu não consegui encostar assim, na barriga, na região do umbigo ali. Nossa, eu não consegui encostar pra levantar, sentar, eu sentia dor. Então essa foi a única parte que realmente doeu. Mas recuperei rapidinho também. 15 dias hoje, gente. E não tô mais sangrando, não tem mais sangramento, graças a Deus. Já voltei a fazer minha yoga. Voltei ontem. Tô tentando pegar leve, tô respeitando ali meu processo. Tô tentando recuperar com
calma. Mas assim, eu não sabia o que esperar de um pós-parto também, né? Então, eu tinha muito medo. Eu achei que, sei lá, pudesse ficar de cama, qualquer coisa do tipo. Mas graças a Deus tô com a vida normal, não tô de cama. Tô acostumando, né? Tendo uma rotina com um recém-nascido, a gente não sabe bem como é que faz essas coisas, assim, a gente não é preparado pra isso, mas a gente vai levando, é instinto. Um tanto quanto de instinto, né? E estamos aqui com o Pitiquinho. Em breve eu faço um vídeo falando como que tá sendo esse processo de recém-nascido. Talvez eu faça um vlog pra vocês, não sei. Vou ver aqui. Comenta aqui o que você acha que seria interessante, o que você gostaria de ver. Você que é mamãe, que me assiste aqui, me acompanha, o que você quer saber sobre esse processo? E antes de terminar, eu vou responder as perguntas que eu recebi lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui, @meirimatos. Me segue lá, manda mensagem pra gente poder se conhecer e trocar uma ideia que eu vou adorar. Então vamos lá, pergunta número 1, como está sendo a recuperação? Tranquila, como eu falei aqui, graças a Deus, estou conseguindo lidar muito bem. Eu acho que muito disso também é pela rede de apoio, com certeza. Porque assim, uma coisa que eu tava até falando com o Stênio, que eu acho que é o mais punk desse processo todo, é que você não tem tempo de se recuperar do parto. Sabe, você acabou de ter uma corrida de maratona ali, um momento muito exaustivo na sua vida, independente se for cesárea ou parto normal. Você passou por um processo que é muito pesado, que exige muito de você, e você não tem nem tempo de dormir uma noite de sono para recuperar aquilo, sabe? Naquela noite, o bebê já vai acordar, você já vai ter que dar mamar, você nunca amamentou, amamentar incomoda, e às vezes dói no começo porque você não sabe como fazer, é exaustivo pra caramba, né? Então, se não fosse a rede de apoio, se não fosse minha mãe fazendo a comida, minha irmã comprando coisa pra levar, minha cunhada se empenhando também, meu marido, principalmente, cara, meu marido na madrugada ali acordando pra trocar, você tá ali cansada, exausta, por mais que não tenha levado muito ponto, qualquer coisa do tipo, poxa, você tá dolorida de qualquer forma, né? Você tá exausta, você quer dormir, você quer deitar. Então, levantar é um processo. Imagino quem faz cesárea, cara. Então, o fato do, poxa, o marido lá levantar, trocar a fralda, fazer esse processo mais pesado, super importante. E graças a Deus está sendo tranquila a recuperação por conta de tudo isso. E meu corpo também se adaptou muito bem. Glória a Deus por isso. Qual a importância do esposo presente no parto? Então, acho que eu contei aqui de forma muito ativa a participação do Stênio, né? Eu sei que tem maridos ali que não participam, que não conseguem ou não podem estar presentes no parto, mas ainda bem que não estava, né? Fico muito feliz, porque eu não queria passar por isso sem ele. E ele realmente participou ativamente, então foi muito importante para que eu conseguisse ter essa força, não só respirar, sabe? Mas assim, o olhar, a força que ele transmitia com o olhar, com a mão, com palavras, com tudo que ele podia ali, sabe? Segurando na mão e falando, você consegue, você dá conta. Vai, amor, você não vai precisar de episiotomia. Eu sei que você não quer. Faz a força, você consegue. Tá aí e tal. É importante pra caramba. Você foi bem cuidada? Muito bem cuidada. Graças a Deus, tinha uma equipe maravilhosa. Sobre a bolsa, falei aqui, né? Não estourou naturalmente. Precisou ser... Na verdade, não é que precisou, né? Mas por um motivo de segurança, elas estouraram manualmente. Fizeram a manobra lá e estouraram manualmente. Quanto tempo em trabalho de parto? Então, foi ali de 7 da manhã que começaram as contrações de forma consciente, né? Porque eu não sei quanto tempo eu tava dormindo ali. E eu tive o Estevam, ele nasceu dia 2/6, né? 2 de junho, 1h41 da madrugada. Então foi num domingo, uma madrugada de domingo. Comecei as contrações no sábado e ele nasceu no domingo, de fato. Como que eu fui tratada pela equipe? Foi de uma forma muito sutil, muito consciente, respeitosa, humana. Parabéns do Hospital de Braga. Não tenho o que questionar, gente. Foi excelente. Tanto no parto quanto no pós-parto, tá? A equipe muito atenciosa. Eles deram uma aula sobre banho, assim, uma aula mesmo, de levar banheiro igual a gente tem em casa, fazer todo o processo. Eles são muito dedicados, muito dedicados. Parabéns, nota 10, equipe. Os hospitais aí são públicos ou privados. Então, o Hospital de Braga foi onde eu ganhei ele, é público. Eu tive o atendimento todo pelo próprio hospital mesmo, né? Pelo público. Tanto que o acompanhamento é feito nas unidades de saúde, então de cada freguesia, né? Então eu fiz meu acompanhamento aqui em Amares, mas o hospital em si é o Hospital de Braga, ele é um hospital escola e todo atendimento foi gratuito. Como é o atendimento médico aí, viu muita diferença em relação ao Brasil? Sim, sim, eu vi, principalmente nessa questão de respeitar o plano de parto, de respeitar suas vontades, sabe? De te tratar como um ser humano mesmo, com vontades, com desejos. No Brasil, essa questão, por exemplo, de dar aula sobre o banho. Cara, eu não, tipo, partindo do princípio
que eu nunca dei banho no recém-nascido. Eu, particularmente, já dei. Meu marido nunca tinha dado. Mas, normalmente, você tá no hospital ali, você ganhou um neném, você não sabe cuidar de um neném, né? Quando você é pai de primeira viagem. Você nunca fez aquilo. Então, assim, eu achei eles muito atenciosos. No Brasil, eu nunca vi ninguém ensinando isso. Eu já fiquei em hospital com recém-nascido, meus sobrinhos. Eu já participei desse processo. Né? Você quer dar banho, você pode até chamar a enfermeira, mas se vira. Ninguém para te ensinar como fazer algumas coisas. Eu achei que aqui tem muito mais essa atenção do que no Brasil, pelo menos de acordo com as minhas experiências, tá? Óbvio que quando a gente fala também a nível Brasil, a gente não tá comparando tudo, né, gente? O hospital público e privado também tem suas diferenças. Mas o que eu acompanhei sempre foi no hospital público. E apesar de todo o cuidado, eu achei que aqui eles têm uma preocupação bem maior. Sentiu muitas contrações? Senti, mas não tanto quanto eu poderia ter sentido se eu não tivesse escolhido tomar anestesia, né? Então, como eu escolhi anestesia, eu senti bastante contração sim, mas foi bem menos do que eu teria sentido. Foi normal a cesárea, foi normal, né? E a última aqui é: fale como o Estevão está hoje, como foi no médico, essas coisas. Então, em relação à rotina. Em relação ao Estevão em si, como que tá essa fase de crescimento, né, de ganho de peso e rotina, eu vou deixar para um outro vídeo, senão esse aqui também vai ficar gigante, e já tá. Mas eu precisava contar para vocês na íntegra como tudo aconteceu. Eu tava doida pra contar, inclusive. Mas eu vou deixar pra fazer um videozinho só sobre você, né, filho? E aí eu conto mais sobre eles. Então, qualquer coisa também eu posto lá uma caixinha de perguntas. E vocês podem deixar todas as dúvidas sobre o recém-nascido, sobre essa fase de puerpério. E a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Espero te ver aqui mais vezes, viu? Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like aqui, por favor. Envia esse vídeo pra uma mamãe, uma futura mamãe. Você vai ajudar muito ela a se preparar para esse momento de parto. Beijos e queijos e até a próxima. Tchau! Ai, que soninho gostoso, mãe!